São chamados de metais preciosos ou metais nobres o ouro, a prata e os metais do grupo da platina. Esses compreendem a platina, o paládio, o ródio, o tênio, irídio e o ósmio. Observação: esses valores que estão entre parênteses correspondem ao número atômico de cada elemento químico desses. Durante um processo de eletrização, um desses metais torna-se eletricamente carregado, com uma carga Q de menos 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sabendo-se que esse elemento apresenta após o processo de eletrização 84 elétrons, em sua constituição, determine as alternativas abaixo, que apresentam as características específicas deste metal em seu estado natural. Letra A. Apresenta coloração amarelada e o número atômico 47. B. O seu núcleo possui 80 elétrons e é utilizado na confecção de aparelhos de medição, como termômetros, barômetros e etc. Letra C. Não é solúvel em água e apresenta coloração prateada. Letra D. Sólido em temperatura ambiente e seu símbolo é AU. Ou letra E, nenhuma das anteriores. Agora é com você. Bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, ao seu canal Exatas Soluções do curso Fera Grande com o seu amigo professor Fábio Farias. Temos hoje eletrostática, mas com uma carinha diferente. Como eu falei para os meus alunos, essa é uma questão interdisciplinar, que envolve um pouco de química e esse conhecimento específico de física. Eu quero que vocês lembrem, qual é o conceito básico que se aprende logo nas primeiras aulas de eletrostática? Que o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Corresponde à carga elétrica de um elétron, que também é o mesmo valor para o próton. E quando eu sei que esse corpo recebeu elétrons ou não, porque o próton fica na estrutura do núcleo do átomo, não vai sair. A não ser por um processo de fissão ou fusão nuclear, que não é o caso. Então, o que é mais fácil? O elétron que fica nas camadas externas sair. Quando ele sai, esse átomo fica com carga de prótons a mais. Então, fica com esse valor, vezes o número de prótons, vezes o número de elétrons que saiu. Fica até melhor para vocês entenderem. Imagine, eu tenho no átomo uma quantidade igual de prótons e de elétrons. Quando os elétrons saem, ele fica com o maior número de prótons. Então, essa diferença de prótons e elétrons fica exatamente determinando a carga elétrica dele. É só multiplicar essa saída de elétrons por esse valor. Acontece em alguns casos que ele também recebe elétrons. E quando ele recebe, ele fica com mais elétrons do que prótons. É só multiplicar essa entrada de elétrons por esse valor de carga. E aí a gente tem a carga elétrica que esse átomo adquire. Foi dado na questão que dentro dos metais nobres, um deles foi eletrizado e ficou com uma carga de menos 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí o que ele quer saber? Que ele dá mais uma informação para vocês, que ele recebeu, ele ficou com essa carga elétrica e após eletrizado, o número de elétrons dele é de 84. Aí ele quer que você diga qual das características nas alternativas abaixo corresponde a esse elemento quanto no seu estado natural, ou seja, antes de ficar eletrizado, antes de ter essa carga elétrica. Eu teria que saber o número de elétrons no seu estado natural, porque eu sei que é igual ao número de prótons, e aí saber qual daqueles elementos ele é, na verdade, ainda. Como eu vou fazer isso? A fórmula que nós temos é Q igual a N vezes E, onde Q é a carga do átomo ou da substância ou desse corpo, N é o número de elétrons que entrou ou saiu, e E é a carga de elétrons, é a carga elementar. Então vamos saber que já temos, esse corpo está com uma carga de menos 8 vezes 10 a menos 19. N é o número de elétrons, eu quero saber se entrou ou saiu. Pelo valor negativo eu já sei que ele está com mais elétrons. Lembre-se, a gente por definição é dado que o valor negativo refere-se ao valor da carga dos elétrons. Valor positivo, carga dos prótons. Se ele está com esse valor negativo, foi porque ele recebeu elétrons. Então o valor de elétrons que eu achar aqui, eu subtraio dos 84 e saberia então qual era o elemento químico no começo. Valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ora, meus queridos, eu não quero justamente essa quantidade de elétrons que foi recebido. Esse valor não está multiplicando? Passo para lá dividindo. Claro que eu posso já jogar o N direto para lá.
pegar o valor que está lá, mantê-lo onde está, e esse valor que está multiplicando, passar dividindo. 1,6, 10 a menos 19. Eita, professor, matemática, divisão de potência, gente. Potência de mesma base e ainda por cima é igual. 10 a menos 19, 10 a menos 19, elimino. Ficou só 8 dividido por 1,6. Gente, vocês estão vendo que isso aqui é 1,6, aqui é 8. Eu posso fazer essa conta de inúmeras formas. Se eu multiplicar por 10 em cima, vai ficar 80. Se eu multiplicar por 10 embaixo, fica 16. Fazendo isso, nós lembramos que não alteramos o resultado da questão. Então, perfeito. 80 dividido por 6, 5. Então, qual foi o número de elétrons recebidos? 5. 5 elétrons. Pelo fato de ser negativa a sua carga, eu já sei que esse corpo ganhou 5 elétrons. Ele falou que ele tem um número de elétrons igual a 84, depois de eletrizado. Então, antes de ser eletrizado, esse número era 84 menos o 5, 79. Que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Nós sabemos disso, que todo átomo no seu estado natural, no ambiente natural, tem essa quantidade. Então, tínhamos 79 prótons, que determinam o número atômico. Como foi falado no início do enunciado, o elemento químico daqueles lá, que o valor no parênteses equivale ao número atômico do elemento. Qual é? Ouro. 79 é o ouro. Qual é o símbolo do ouro na tabela periódica? AU, vem do termo em latim aurum. Aurum, 78. Beleza, já temos todos os elementos que precisa? 78 não, perdão, 79. Vamos olhar agora as alternativas e ver qual delas são características específicas do ouro. Apresenta coloração amarelada. Legal. O número atômico é 47. Não é. Letra A, corta. O seu núcleo possui 80 elétrons. Tem 79. O mesmo de prótons e elétrons no seu estado natural é 79. Corta. Nem vamos para a segunda parte. Ele, na segunda parte, falava que era utilizado na confecção de aparelhos de medição, como termômetros, barômetros. Eu já sei que esse elemento é o mercúrio. E como a gente já descobriu que o elemento era o ouro, então não é a resposta que a gente quer. Letra C. Não é solúvel em água. Realmente, o ouro não é. Pode ser. Vamos ver a segunda parte? Apresenta coloração prateada. Bom, não é o caso do ouro. Letra D. Sólido em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, vamos encontrar o elemento químico ouro em composições minerais. Então, sólido. Seu símbolo é AU. Tadã! Acabamos de achar a resposta. Não é nenhuma das anteriores, porque a letra D se enquadra perfeitamente nas duas características que se apresentam no ouro. Fácil, tranquilo, conta básica, nenhum segredo. Tá? Tudo que você tem que lembrar. Carga elementar. Tadã! Fórmula para determinar a carga elétrica sabendo a quantidade de elétrons que entrou ou saiu. Caso você queira a quantidade de elétrons, você precisa da carga que já se encontra. E só isso. Gente, sempre lembre-se, interpretação é a base do sucesso. Interpretou bem a questão, teve o mínimo de conhecimento teórico, o resto sai fácil. Falta pouco para chegar no sucesso, na vitória. Fui, tchau.